iniciar nossa aula, então. Hoje a nossa aula é sobre vida cristã e o tema da nossa aula é Se eu começasse a minha família de novo. O tema dessa aula e todo o estudo é baseado num livro, Começasse a minha família de novo. O livro ele tem muita coisa rica, muita coisa preciosa, mas eu atentei alguns aspectos apenas porque não dá para a gente trabalhar tudo em apenas uma aula. Então, eu vou passar alguns aspectos assim bem importantes que eu creio para a nossa vida como família, nossa vida como casal e principalmente a nossa vida como cristão, né? Nossa vida como povo de Deus. Então nós vamos caminhar nessa direção. Eu queria começar já fazendo essa pergunta de reflexão para nós. O que você faria se pudesse começar a sua família de novo? É para você ir pensando aí, para você ir refletindo sobre a história da sua vida e principalmente sobre a história familiar que envolve sua vida, que envolve a sua caminhada. E o autor, ele começa já no primeiro capítulo trabalhando a seguinte coisa: se ele começasse a família dele novamente, ele amaria mais a sua esposa. E eu adaptei aqui colocando eu amaria mais o meu cônjuge, porque a ideia aqui é transmitir uma mensagem tanto para a mulher, mas também para os homens, para nós, homens. Então, nós vamos caminhar aqui nesse primeiro momento, nessa direção. Se eu começasse a minha família de novo, eu amaria mais o meu cônjuge. A ideia aqui é a mulher amar mais o seu marido. E o marido aqui amar mais a sua mulher. Lembrando de que para nós, como cristãos, como povo de Deus, nós cremos e temos a convicção no nosso coração que o amor é o fundamento da família. Por isso é importante ações, atitudes, sentimentos relacionados ao amor um para com o outro. Ao amor no casal, ao amor na família. Então, até ele começa dizendo que ele amaria mais a mãe, né, dos seus filhos. Então, para nós aqui, se nós começássemos a nossa família de novo, eu amaria mais o meu cônjuge, amaria mais a mãe dos meus filhos, amaria mais o pai dos meus filhos. A perspectiva aqui é a gente lembrar de que nós, como casal, nós como homens e mulheres, nós temos uma missão que é amar um ao outro, né? No casamento, numa relação de união, de unidade, onde o homem e a mulher largam casa de pai e de mãe para viver uma relação de amor. E por isso o desafio, né, para nós é a gente viver no dia a dia, na prática, esse amor. E demonstrando o amor cada vez mais pela companheira, pelo companheiro, demonstrando o amor cada vez mais para a mãe, né, dos meus filhos, né, para o pai dos meus filhos. Eu acho que esse deveria ser um foco do casal, um foco da família. O marido amar mais a esposa, lembrando que ele está amando, de fato, a mãe de seus filhos. Mesma coisa o homem também, né? Amar mais a sua esposa, amar mais, entendendo que ele está amando a mãe de seus filhos. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é nos amarmos como casais. Então isso é importante para a família. Por isso que o autor aqui ele começa dizendo no primeiro capítulo, se ele começasse a sua família de novo, ele amaria mais a sua esposa. Porque é importante nós deixarmos esse legado para os nossos filhos e para a nossa família. De que como casal nós nos amamos. E ele trabalha que esse amor entre o casal, esse amor entre o homem e a mulher ali, esse amor testemunha e revela o amor de Deus. E por isso que é importante na família ter essa relação de amor.
entendendo que quando o casal se ama de fato e de verdade, ele revela o amor de Deus, ele testemunha o amor de Deus no seu ambiente familiar e principalmente na vida dos seus filhos. E ele trabalha que os filhos, através desse amor demonstrado entre o casal, os filhos entendem o verdadeiro amor. Então é importante, é fundamental a gente perceber isso. E ele vai trabalhar algumas questões aqui de como demonstrar, então, esse amor, de como ele poderia amar mais, de fato, a sua esposa, como você pode amar mais o seu esposo. Então, nós vamos ter alguns exemplos aqui. E ele começa dizendo que uma das maneiras de amar mais o cônjuge é demonstrando amor nas pequenas coisas. Muitas vezes nós temos aquela ideia de que nós podemos demonstrar amor, né, pela esposa, pelo esposo, em momentos especiais, que é muito bom, né? Muito bom. Nós vimos aí a nossa irmã Miriam Lima, né, recebendo aí flores, coisa boa, coisa maravilhosa. Mas ele trabalha aqui que nós devemos também demonstrar amor às pequenas coisas do dia a dia, em todo momento do nosso dia, na nossa semana. Tudo que gira em torno da nossa vida, da nossa história familiar, tem que ser uma história de demonstração de amor. E ele coloca aqui, né, demonstrando amor nas pequenas coisas. Exemplo, atitudes e gentilezas. Uma das coisas que nós podemos demonstrar mais ao nosso cônjuge é por atitudes e gentilezas. A gente ser gentil. E isso no dia a dia é muito importante, muito fundamental, né, para uma vida e principalmente, né, para o casal. Atitudes e gentilezas. E nós vivemos hoje um século, vivemos um tempo hoje tão corrido, tão imediatista, tão individualista, tão egocêntrico, que muitas vezes nós, como casais, esquecemos ou nem temos tempo ou oportunidade de ter atitudes de gentileza. E ele trabalha aqui vários aspectos que é muito comum do dia a dia. A gente pode demonstrar atitudes de gentilezas em coisas simples, né? Você como marido, né, quando vai sair com a sua esposa, você lá abrir a porta do carro, né, depois que ela sentar, você fechar a porta do carro, né? Atitudes simples do dia a dia, né, que envolvem a nossa vida. Então nós percebemos que ele vai trabalhar coisas sim básicas do dia a dia que muitas vezes nós perdemos de vista, como na hora da refeição, você ali colocar a cadeira, a mesa para sua esposa, puxar a cadeira para ela sentar, né? Então tem todos esses aspectos de coisas simples do dia a dia. Você ser gentil com seu esposo quando ele chega cansado do trabalho, quando ele teve um dia difícil, e você fala para ele assim, né? Como foi seu dia de trabalho, meu amor? Né? Como que foi o seu dia hoje? Como que você está? Né? Isso também mostra gentileza. Ou o marido acordou para ir trabalhar, você falar para ele um bom dia, um bom trabalho. Então, coisas simples que podem ser cada vez mais abençoadores para a nossa vida como família e para a nossa vida relacional. Então, ele trabalha coisas simples assim, de você demonstrar atitudes de gentileza, né? De você ser gentil, né? De você poder fazer coisas no dia a dia, na sua casa, qualquer ambiente que envolva a sua vida familiar, e você ser gentil. E isso ele trabalha de uma maneira tão assim impactante, porque ele mostra que essa gentileza, isso traz impacto para a família. Os filhos vendo o pai tratar, né, a esposa com gentileza, né, com respeito, isso traz impacto para a vida dos filhos. Prepara os filhos para a vida e para a caminhada. Mas ele também mostra que nós podemos também demonstrar esse amor e amar mais o nosso cônjuge em momentos especiais para estar juntos. E aqui o exemplo que ele trabalha tempo de qualidade. Nós vivemos numa correria tão grande hoje que muitas vezes nós corremos para lá e para cá
e deixamos de aproveitar o tempo. É uma das coisas que as Escrituras falam para nós, que nós devemos remir o nosso tempo, saber lidar com o nosso tempo. E isso tem sido um desafio cada vez mais, ainda assim no século XXI, onde nós vivemos em meio a essa correria, e as pessoas sempre usam a mesma desculpa. Ah, não tem tempo para poder passear com a minha esposa, não tem tempo para sair. E ele trabalha a importância disso. De nós temos momentos especiais para estar juntos. Pode ser um passeio, né? Você convidar aí a sua esposa, o seu esposo, falar: ah, meu amor, vamos hoje dar um passeio, vamos passear. Vamos visitar um lugar, vamos passear para uma outra cidade, ou vamos passear no jardim, vamos passear no condomínio mesmo, mas ter momentos juntos como casais. E ele também trabalha a questão de tempo, onde você pode ir ao cinema, assistir um filme com a sua amada, com o seu amado, ou assistir um filme mesmo da sua casa aí, você falar: não, essa tarde nós vamos tirar para a gente assistir juntos um filme. Então, a importância desse tempo. Ele trabalha com o tempo de qualidade. Dependente de qualquer coisa que você venha fazer com seu esposo ou com a sua esposa, você venha levar a sério o tempo de qualidade. A importância de ter tempo. E aí, para as mulheres, né, os homens que gostam de futebol, né, fica um desafio para você. Né, para você ter momentos assim especiais, um tempo de qualidade, às vezes assistindo um futebol junto com o seu esposo. Mesmo que você não goste de futebol, mas você às vezes sentar ali do lado dele, dar a mão para ele, ficar ali tendo tempo junto com o seu marido. Então ele trabalha aqui a importância disso. Nós precisamos resgatar isso nos nossos relacionamentos e principalmente na nossa família. Então, se nós começássemos a nossa família novamente, a gente tem que amar mais um ao outro, amar o nosso cônjuge, demonstrando, né, amor através de atitudes de gentilezas, tendo momentos especiais, com tempo de qualidade. Mas ele também trabalha aqui a questão do namoro contínuo. E esse namoro contínuo, ele coloca um aspecto de gestos de carinho, que é uma coisa que não deve acabar num relacionamento conjugal. Ou seja, o marido e a mulher têm que continuar tendo atitudes de carinho. Namoro contínuo. Porque no namoro, né, nós sabemos, todos nós aí que já passamos por esse processo de namoro, né, quem é casado sabe que o namoro é o tempo da conquista. É o tempo de você escrever carta, mandar mensagem. É o tempo de você toda hora falar que eu te amo. É o tempo de você querer toda hora ver a sua namorada, encontrar com ela, porque mora em casas separadas. Só que ele trabalha isso no aspecto do o namoro contínuo. Tem gente, né, tem casal, que depois que se casa, deixa de ter esse namoro contínuo. Deixa de ter esse momento de demonstrar carinho. Eu sei que para nós, homens, muitos de nós têm dificuldade em sermos românticos, mas é uma caminhada que nós podemos aprender, resgatar e manter sempre à frente da nossa vida, das nossas ações. Gestos de carinho. E ele trabalha aqui os gestos de carinho, coisas muito simples. Né? Não precisa ser apenas dar um presente caro, um presente que vai trazer impacto para a esposa. Isso é muito bom também. Demonstra carinho também. Você valorizar dando presentes. Mas ele trabalha aqui também em aspectos simples do dia a dia. Quando você fala assim: ah, meu amor, vamos dar uma volta, vamos dar um passeio. E aí você vai, pega na mão do seu amado, na mão da sua amada, e vocês andam juntos de mãos dadas. Né? E ele trabalha isso aqui de uma maneira muito impactante. Ele fala assim que uma das coisas que marcava sempre a vida dele é quando ele ia passear com a sua esposa e juntos ali, de mãos dadas, né? Os filhos até se alegravam em saber que os pais desfrutavam de atitudes de carinho. Então nós podemos demonstrar esse carinho um para com o outro através de cartas. Era muito comum, né, antigamente a gente escrever carta. Eu ainda peguei a fase do meu namoro de escrever carta para minha namorada, né, para minha esposa.
Mas hoje nós vivemos numa outra tecnologia, na internet, do WhatsApp. Mas por que não mandar uma mensagem? Uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem de valorização, né, para a esposa, para o esposo. E também até a questão, né, da expressão que nós, muitas vezes, falamos, mas falamos tão pouco, que é dizer eu te amo. É dizer eu te amo todo dia, ao acordar, ao dormir, né? Eu creio que é um desafio para nós, porque muitas vezes nós, com a nossa correria, né, a gente levanta cedo, corre, e muitas vezes nós esquecemos a gente falar para a esposa, para o esposo, ô meu amor, te amo, né? Você é importante na minha vida, você faz parte da minha história, e eu quero dizer sempre que eu te amo, te amo, te amo. Então ele trabalha aspectos simples, né? Você dar flores, né, para sua esposa, né? Você dar um presentinho aí para o seu esposo, né? Você lembrar de datas comemorativas, aniversário, aniversário de casamento, coisas simples e coisas importantes, né? Para nós aí homens, né, muitas vezes ajudar também nas tarefas de casa, ajudar a esposa a fazer as coisas. Isso também mostra atitudes e gestos de carinho. Então, o autor trabalha nessa perspectiva. Se eu começasse a minha família de novo, eu amaria mais o meu cônjuge. Porque nós devemos amar, nos amarmos como casal. E aqui tem um versículo da palavra do Senhor, onde é baseado, né, o entendimento. E ele fala assim, 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então ele trabalha nessa perspectiva de que nós como cristãos, nós como povo de Deus, nós devemos amar mais o nosso cônjuge, amar mais a esposa, amar mais o esposo, porque nós conhecemos a Deus e Deus é amor, e por isso nós devemos ter atitudes e demonstrações de amor um para com o outro. O amor precisa ser encarnado na vida do outro. Isso é fundamental para uma família. E isso nós temos que levar para todo o nosso ambiente familiar. E principalmente preservar por toda a nossa vida. Que nós precisamos encarnar o amor na vida um do outro. É muito bom a gente ter os nossos sentimentos de amor um para com o outro. O namoro começa tudo com um sentimento de paixão, de conquista, de você querer estar próximo, querer estar perto. E isso vai se tornando num sentimento de amor. Mas esse amor tem que ser demonstrado, esse amor tem que ser visível, esse amor tem que ser encarnado na vida do seu esposo e na vida da sua esposa. Isso é fundamental, né, para os relacionamentos. E aqui tem algumas perguntas para reflexões nossa, para sua reflexão. Como você tem demonstrado amor ao seu cônjuge? Como você tem demonstrado amor ao seu cônjuge? Seu lar é um ambiente de amor e de graça? Como que você enxerga o seu lar? Seu lar é um ambiente de amor e de graça? Perguntas para a nossa reflexão aí. E no segundo momento, que é uma coisa que ele trabalha alinhado com o fato de que se ele começasse a sua família de novo, ele amaria mais a sua esposa. Em segundo lugar, ele coloca assim, eu riria mais com os meus filhos. Então ele traz esse convívio do relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido e depois no relacionamento com os filhos. Os filhos são importantes. Os filhos são bênçãos de Deus, herança do Senhor. São preciosos nas nossas vidas. E ele também trabalha que nós devemos amar uns aos outros, nos amar como casal, para que os filhos sejam impactados, para que os filhos sejam abençoados. E ele mostra para nós que uma das coisas que ele faria é que ele iria para se divertir, né, com seus filhos.
A melhor maneira de tornar as crianças melhores é torná-las felizes, desfrutando da vida junto com elas. Especificamente para quem tem filhos pequenos, filhos que estão crescendo. Isso é muito importante. A melhor maneira de tornar as crianças melhores é torná-las felizes, desfrutando da vida junto com elas. Nesse momento que nós vivemos, de correria, de imediatismo, de seriedade na vida, no trabalho, no dia a dia, muitas vezes isso tem roubado esse convívio dos pais junto aos filhos. Essa vivência dos pais sempre na vida dos filhos. E ele trabalha assim, uma coisa que eu achei bem interessante, é que os pais devem ter um equilíbrio entre seriedade e brincadeira. Mas na vida relacional com os filhos, precisa ter as duas coisas. Ser sério nos momentos difíceis, nos momentos de responsabilidade, não levar a vida de uma maneira que a gente também só brinque, que a gente só viva na brincadeira, momentos sérios, momentos de responsabilidade, momentos que nós devemos fazer a diferença como pais, e muitas vezes nós levamos na brincadeira. Mas também, por outro lado, não podemos viver uma vida somente séria. Temos que brincar nos momentos alegres e engraçados. Ou seja, você aproveitar os momentos alegres de relacionamento com seus filhos, os momentos engraçados, para rir juntos. Então, ele trabalha essa questão que é muito importante, principalmente porque isso ajuda os filhos em seu desenvolvimento e crescimento diante da vida. Ele trabalha que os filhos que são mais impactados são aqueles que os pais têm esse equilíbrio, que sabe ser sério no momento certo, mas que no momento também de alegria, momentos de brincadeira, momentos engraçados, ele se diverte, ele ri, ele aproveita esse tempo com os filhos. E ele traz para nós que devemos ter esse equilíbrio na nossa vida e na nossa relação com os filhos. E isso é tão importante porque muitas das tensões, né, da vida, particularmente na família, surgem porque nós levamos a nós mesmos a sério demais. E assim podemos nos machucar com muita facilidade. Às vezes o nosso ambiente familiar, a nossa relação em família, principalmente com filhos, com a esposa, é uma vida relacional muito tensa, que a gente muitas vezes fica doente emocionalmente, que a gente falta muitas vezes um ambiente de paz, de alegria, de contentamento. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos apenas uma vida de seriedade. Estamos sérios em todos os momentos. O filho vem brincar, você está sério. O filho vem contar alguma coisa engraçada, você está sério. A vida toda nós vivemos nessa seriedade, e isso é ruim. Temos que ter esse equilíbrio. Muitas famílias perdem a capacidade de se divertir e brincar junto. E ele fala assim, se eu começasse a minha família de novo, eu teria mais tempo para se divertir com os meus filhos. Eu teria mais tempo para rir com os meus filhos. Para poder brincar com eles. Para poder se divertir com eles. E isso é muito importante. Você está indo viajar, saindo de férias, e você está ali no carro com a família, com seus filhos, e você rir com eles. Você ter momentos engraçados, brincar com ele. Isso não é errado. Isso, pelo contrário, faz bem para o ambiente familiar, principalmente na vida dos filhos. Muitas vezes nossos filhos, em todo momento, estão chamando a gente, chamando o pai, chamando a mãe, nos atentando para dar atenção para ele, porque na verdade ele quer um tempo junto com os pais, para se divertir,
para rir, né? Tenho até desfrutado, assim, tido a oportunidade, né, nessa fase agora com o Lucas, né? Tem 4 anos de idade, mas nunca vi gostar de coisas engraçadas, de gostar de, né, de vir brincar. Ah, papai, hoje você vai pagar mico. E aí ele fala para eu imitar alguma coisa, de repente ele dá gargalhada, mas ele dá risada. E como que isso é bom para a vida dele? E como que isso é bom para tirar também, né, esse peso da seriedade da vida? Temos que levar a vida a sério, não numa brincadeira, mas temos que nos divertir, brincar, estar juntos. E aqui vai uma pergunta para nós. Você tem tirado um tempo com seus filhos para se divertir? Como o divertimento é visto pela sua família? Tem muita gente que vê o divertimento como algo assim muito sem importância na vida familiar. Mas isso é fundamental, isso é precioso para a vida dos filhos. Nós precisamos fazer cada vez mais esse ambiente familiar ser um ambiente de seriedade, vai ser um ambiente também de divertimento, de dar risadas, de brincar juntos. O Lucas tem hora que me dá até uma canseira, porque se deixar ele quer brincar o tempo todo. Mas como é precioso eu saber que eu, a mãe dele, minha esposa, a gente consegue às vezes ter um tempo para brincar com ele. Jogar um jogo, brincar de coisas simples, sentar com ele quando ele está brincando. Isso tem sido muito abençoador para as nossas vidas como casal, mas também para a nossa vida, né, relacional e principalmente para a vida do nosso filho. Mas eu creio que é um desafio para todos nós que vivemos nessa seriedade da vida, mas que não possamos perder de vista a importância de nos divertirmos como família. E aí ele trabalha uma questão que eu não coloquei como um ponto em seguida para não ficar muita coisa, mas eu coloquei algo que é ligado tanto nessa questão de amar o esposo, amar mais a esposa, de rir e brincar com os filhos, que está relacionado à comunhão. E a comunhão aqui não é o fato de apenas você estar junto com família, ou você viver como família. Porque tem famílias, casais, um relacionamento familiar entre casais, entre o marido, entre a esposa, entre os filhos, que não tem comunhão. Tem famílias que vivem na mesma casa, dormem debaixo do mesmo teto, mas não têm comunhão. Porque o que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Quando nós falamos que vivemos em comunhão como igreja, nós temos algo em comum. Porque nós temos Jesus, nós temos a nossa vida relacional como irmãos em Cristo, e nós vivemos por uma causa que é o Evangelho, a palavra de Deus, a nossa vida para testemunhar do Evangelho de Cristo. Mas aqui, como família, nós temos também algo em comum. A vivência em família, os projetos em família, os sonhos em família. E isso é importante. Porque se a gente não desfrutar dessa comunhão junto em família, como que você vai amar mais a sua esposa? Como que você vai amar mais o seu esposo? Como que você vai rir, ter tempo para divertir com seus filhos? Sendo que muitas vezes nós não temos algo em comum dentro da nossa própria casa. Então é fundamental e importante para nós o fato da gente viver em comunhão. A gente ter algo em comum. Não apenas estar juntos, mas ter algo em comum. Viver em função de uma causa, ser família em função de uma causa, estar juntos e ter algo em comum de meta, de vida familiar. Isso é fundamental para a vida familiar, vida conjugal e a vida relacional com os nossos filhos. Mas um outro ponto que ele trabalha, né, no livro, eu acho que esse é muito importante, porque abrange todos os aspectos. Às vezes você fala assim, pastor, mas até agora
Foi falado sobre casal, hoje eu sou viúvo, hoje, né, eu estou divorciado, hoje eu não tenho mais meu companheiro, minha companheira, hoje meus filhos já cresceram, já foram embora, ou eu não tenho filhos, mas aqui tem um ponto que é para todos nós. Ele fala, se eu começasse a minha família de novo, eu seria o melhor ouvinte. A gente saber ouvir mais as pessoas, e principalmente a nossa família. Ouvir mais os pais, nós como filhos, ouvir mais o pai, ouvir mais a mãe, ouvir mais os irmãos, ouvir mais a esposa, né, como marido, ouvir mais o marido como esposa, ouvir mais os filhos, né, a gente ser o melhor ouvinte. E aí ele trabalha que a maioria de nós temos dificuldades em ouvir. Nós temos essa dificuldade. Porque nós vivemos num ambiente, num mundo, num século tão corrido, tão cheio de afazeres, que muitas vezes a gente não quer parar para ouvir ninguém. E muitas vezes nós temos essa dificuldade mesmo de parar para ouvir. Alguém vem falar com a gente já começa a falar logo em seguida. Porque essa é a tendência do ser humano. Mas nós precisamos resgatar isso na nossa vida familiar. Que é sermos o melhor ouvinte. Ouvir melhor um ao outro. Aprendemos muito mais ouvindo do que falando. A sabedoria, muitas vezes, está envolvida ao fato da gente saber ouvir. Ouvir um ao outro. Ouvir, sim, com os nossos ouvidos, mas ouvir também com o nosso coração. Ouvir a esposa. Ouvir o marido, ouvir os filhos. A gente ter esse hábito de ouvir as pessoas com atenção. Porque tem gente que tem habilidade, né? Até ouve. Mas entra no ouvido e sai no outro. Muitas vezes nós, como filhos, somente quando a gente tem a fase da adolescência, de jovens, muitas vezes nós, né, tentamos enganar os nossos pais, né? O pai e a mãe vêm falar, a gente parece que está ouvindo, mas está entrando aqui, saindo aqui. É você parar diante daquela pessoa que está falando com você e você dar atenção para ela. E olha como que é engraçado. Às vezes quando você vai, né, numa reunião de trabalho, ou quando você vai passar por uma entrevista, alguma coisa, qualquer aspecto, às vezes a carreira profissional, do dia a dia, às vezes a gente para ali e a gente ouve. Quando a gente está assistindo um filme, assistindo televisão, assistindo futebol. Mas às vezes quando a esposa vem falar, vem conversar, vem contar alguma coisa, muitas vezes a gente só ouve sim, mas a gente não presta atenção, a gente não dá atenção. E a gente precisa resgatar isso nos nossos relacionamentos. Ter esse contato relacional, da gente se relacionar juntos. Ele fala também que é importante, né, a gente entender que ouvir o outro é uma demonstração de amor e sabedoria. Pessoas que sabem ouvir os filhos, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, as pessoas, o irmão, o amigo. Pessoas que sabem ouvir são pessoas sábias. Ouvir o outro é uma demonstração de humildade. Pessoas humildes sabem ouvir. Muitas vezes nós não ouvimos uns aos outros porque nós achamos que nós já sabemos de tudo. Então, quando a esposa vem falar algo, quando o filho vem falar algo, eu já sei, eu conheço. A gente não tem a sensibilidade de parar e falar, não, eu preciso aprender com a minha esposa, preciso aprender com o meu filho, eu preciso aprender com os meus pais, eu preciso aprender com os meus amigos, com as pessoas à minha volta, com os meus irmãos em Cristo, eu preciso aprender a ouvir, preciso ter humildade. E muitas
vezes a falta de humildade nos impede de ouvir um ao outro. Ouvir o outro é uma demonstração de inteligência. Pessoas inteligentes ouvem, sabem ouvir. Antes de falar qualquer coisa, elas gastam tempo ouvindo. E aí, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, um versículo muito conhecido fala: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Sabe por que muitas vezes no ambiente familiar tem momentos que se torna uma bagunça? Porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Ninguém está pronto a ouvir. Muitas vezes nossos relacionamentos como igreja, como cristãos, nossos relacionamentos de amizades, muitas vezes num ambiente onde um quer falar mais do que o outro. E Tiago nos alerta: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Muitas vezes nós queremos apenas falar, mas o convite para nós é ser pronto para ouvir, ser o melhor ouvinte. Pastor Rômulo, só quer compartilhar alguma coisa aí pra gente? Ô amigo, eu gostaria sim, diante da toda a exposição que você está fazendo, eu queria ler um versículo que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não se descuidem. Esse versículo 17, ele vem um pouquinho antes daquela sublime declaração de Paulo sobre relacionamentos, onde fala, mostra a relação do esposo e da esposa. Mas eu gostaria só de dar essa ênfase: não se descuidem. Tem uma história de um pastor que tinha um carro e sempre esse carro dava trabalho. Na hora de dar a partida, não dava, daí precisava chamar um amigo para empurrar. E ele só foi postergando levar no mecânico. Cada hora era uma coisa, era uma fumaceira, era um problema daqui, outro ali, e ele não parava o carro para levar no mecânico. Até que um dia, esse carro desse pastor conhecido, ele parou e no dia não estava levando no mecânico mais. Estava muito estragado. E foi direto para o ferro velho. Tanto que era o estrago, tanto que estava ruim esse carro, né? Então, essa aula faz a gente realmente parar e ouvir a palavra que diz: não se descuide. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da restauração, o Deus do impossível, o Deus que faz da mulher estéril alegre mãe de filhos, e também daquele que é capaz de tirar do monturo o necessitado e assentá-lo ao lado dos príncipes. Nós sabemos que o nosso Deus é amoroso, é gracioso, e Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode nos ensinar dia a dia, e com Jesus sempre podemos recomeçar. Então, que essa palavra possa trazer esperança, trazer amor, trazer mais fé, tirar a culpa, tirar a dor, tirar aquele apavoramento, aquele desespero que às vezes toma o nosso coração, o coração de um casal, principalmente, e possa trazer realmente vida e esperança. A graça, o amor de Deus nos curando, nos renovando, e a gente parando hoje, de dia a dia, né? E colocando o nosso carro na oficina do melhor mecânico, que é o nosso amado Jesus. É isso, eu queria compartilhar isso. Não se descuide, que Deus nos ajude a ouvir essa palavra. Amém. Bênção de Deus, né? E por último, como o nosso tempo aqui é bem reduzido, se eu começasse a minha família de novo, eu procuraria compartilhar sobre Deus mais intimamente, de maneira mais íntima com a família.
pensando na vida espiritual da família. Eu acho que isso aqui é algo que alcança todos nós, sem exceção. Sendo você casado ou não, divorciado, viúvo, sendo você apenas filho, é algo que é importante para todos nós. A gente lutar e preservar, assim como o pastor Rômulo falou, pela graça de Deus, a graça que nos educa, a graça que nos capacita, a graça que nos instrui, como viver como família, como viver de acordo com a palavra de Deus, essa graça que nos enche de fé, de vida, de esperança, que realmente nós possamos preservar a vida espiritual da nossa família. Isso é muito importante para a nossa história, para a nossa caminhada. E nós podemos fazer isso de várias maneiras, mas nós precisamos entender que isso é essencial e fundamental, porque somos espirituais e precisamos entender a importância de estarmos conectados com Deus. Então, preservar essa vida espiritual, a gente tem que lembrar da nossa relação com Deus, a importância de estarmos conectados com Deus e falar do amor de Deus em nossa família. Muitas vezes, como cristãos, nós falamos de Deus para tantas outras pessoas. Pessoas na rua, pessoas no trabalho, pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós vimos pela primeira vez, pessoas que às vezes cruzam o nosso caminho. Mas por que não falar do amor de Deus, do amor de Cristo, do amor do Pai na nossa família? Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com os avós, com os tios, um para com o outro. Nós precisamos preservar a vida espiritual da família. E aí ele trabalha coisas bem simples do dia a dia que nós podemos colocar em prática. Nós podemos falar de Deus mais intimamente na nossa família, refletindo sobre a criação de Deus. Um exemplo muito simples. Você chegar no final de tarde, você chamar sua esposa, chamar o seu filho, chamar o seu pai, chamar sua mãe, seu irmão, sua irmã, e falar: vem aqui comigo. Vamos ver o pôr do sol. Vamos ver essa beleza da natureza. Algo fantástico. Olhar para uma árvore toda florida na primavera e ter a certeza de que aquilo é criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, criou de maneira perfeita. E por isso que o salmista, ele fala que os céus proclamam a glória de Deus. Então nós podemos falar de Deus para a nossa família, refletindo sobre a criação de Deus, sobre a beleza de tudo aquilo que Deus criou. Mas ele fala também lendo a Bíblia. Nós temos momentos de ler a Bíblia em família, juntos, como casal, juntos com os filhos, com os pais. Ter um momento para ler a Bíblia. Momento devocional, culto doméstico. Momentos onde você tem a oportunidade de falar: nós vamos parar um pouquinho agora. Nós brincamos, nós já nos divertimos, assistimos um filme. Vamos ter um tempo aqui também para a gente ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Isso é importante no ambiente familiar. Às vezes você está pensando assim: mas eu não tenho mais como ler a Bíblia com a minha família. Hoje eu estou sozinho. Mas aí tem algo que você pode fazer para preservar ainda assim a vida espiritual, que é orando. Orando pelas pessoas, orando pelos seus filhos que já são adultos, que já foram embora de casa, que já casaram, orando
pela vida deles, pelo relacionamento deles, orando pelos projetos e sonhos deles, estudos, trabalhos, orando pelos seus pais, orando pela sua ex-esposa, ou orando para que Deus preserve também o seu coração de vida com Deus, de vida devocional, de vida de piedade. Oração. E é algo que todos nós podemos fazer, independente do contexto hoje familiar. Nós podemos continuar orando pela nossa família. Principalmente você, que às vezes fala assim, meu pai não é um convertido, minha mãe não é uma convertida, tem parentes, irmãos que não são convertidos, filhos hoje que às vezes não estão no caminho do Senhor. Oração. Nós podemos preservar pela vida espiritual da nossa família, dos nossos relacionamentos, orando um para com o outro. Orando em todo o tempo, orando sem cessar, intercedendo um pelo outro. E ele coloca também para nós, sendo exemplo de fé. Uma das maneiras que trazer impacto para a vida familiar, para as pessoas à nossa volta, para o nosso ambiente, independente de qual seja, é sermos exemplo de fé, homens de fé, mulheres de fé, filhos de fé, pessoas que vivem de fé, fé em Jesus, fé no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fé nas Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, fé para a gente vencer esse mundo, assim como o apóstolo João fala em sua carta, que a nossa fé em Cristo Jesus é que faz a gente vencer esse mundo. E a fé que nós vemos o agir de Deus e cremos na graça de Deus, que por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós somos inocentes, nós somos declarados justos. Isso é graça, isso é fé. E nós podemos ser exemplo de fé. Os filhos serão impactados se os pais forem exemplo de fé. Os pais serão impactados se os filhos forem exemplo de fé. Os irmãos serão impactados se os irmãos forem exemplo de fé. Homens e mulheres de fé são pessoas que marcam uma geração. E nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé. Homens e mulheres de fé que fizeram a diferença na história bíblica e na história do povo de Deus. O maior legado para a família é refletir o amor de Deus. Então, resumindo assim de maneira muito rápida, amar mais a esposa, amar mais o esposo, ter tempo com os filhos, ser um bom ouvinte, falar de Deus de maneira íntima um para com o outro, e principalmente no ambiente familiar. Isso de uma maneira poderosa e preciosa. É o maior legado que nós podemos deixar para a família, porque nós vamos refletir o amor de Deus. O amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que faz a gente enxergar que nós somos pecadores, mas nós somos amados pelo Pai. É esse legado que você pode deixar para a sua família. Trabalhar muito bom. Você ter as suas conquistas e realizações são muito boas. Você crescer na sua carreira profissional é muito bom. Você deixar um patrimônio para sua família é muito bom. Mas o maior legado que nós podemos deixar é continuar refletindo o amor de Deus. E para encerrar, o Salmo de número 36, versículo 9, diz assim: Pois em ti, Senhor, está a fonte da vida. Olha como que nós percebemos que para todas as coisas nós precisamos de Deus.
Até para amar mais o esposo e a esposa, nós precisamos de Deus. Até para ter tempo de comunhão com a família e viver mais assim com os nossos filhos, brincar, se divertir, nós precisamos mais de Deus. Para ser um bom ouvinte, nós precisamos de Deus. Deus quebrantar o nosso coração, Deus trabalhar nas nossas vidas, Deus nos dá sensibilidade. E até para falar de maneira íntima, no ambiente familiar, com as pessoas de Deus, nós precisamos de Deus. Da capacitação de Deus, do encorajamento de Deus, da ação de Deus para com as nossas vidas. Que realmente essa palavra possa nos abençoar como família, como cristãos. Não é uma palavra para trazer peso. Não é uma palavra para nós nos sentirmos culpados. Pelo contrário, a graça de Deus, a graça de Cristo nos basta. A graça de Deus é que sustenta e fortalece as nossas vidas. Mas é uma palavra para nós refletirmos no nosso ambiente familiar. E para a gente ter esperança de que ainda assim há esperança, a solução para a nossa família e para a nossa vida como cristãos. Que a graça de Deus, a graça de Cristo, possa encher os nossos corações. Eu queria orar pelas nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, quero te louvar. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo tão precioso, pela oportunidade de estarmos aqui juntos como irmãos, como igreja, para aprender do Senhor, aprender coisas básicas e simples e fundamentais para a nossa vida familiar, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida como cristãos. Nós queremos viver, Deus, debaixo mesmo da Tua graça, debaixo desse amor, demonstrando amor mesmo para com o Senhor e também uns para com os outros, a nossa família. Queremos ser pessoas sensíveis, pessoas que sabem ouvir, pessoas que realmente têm um coração aberto a sempre refletir o Teu amor, Senhor. Abençoe cada casal, cada família, cada um dos Teus filhos aqui, conectados nesse momento de aula. Que em tudo, Senhor, a nossa vida seja edificada e o Teu nome seja glorificado. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus possa nos abençoar, continuar agindo nas nossas vidas, que Deus continue nos fortalecendo aí na caminhada.